Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Mais uma vez, se apresentar, não é apresentar, porque toda a semana esteve connosco, o Padre Zé, agradecer-lhe o facto de ter vindo de Otava, da Igreja do Senhor Santo Cristo dos Milagres, de Otava, e portanto nós agradecemos o estar connosco toda esta semana e aquilo que fez connosco, as palavras que nos dirigiu, portanto muito obrigado. Será a última missa, daqui a pouco seguirá para Otava e nós estamos a dar o início das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que não são como nós gostaríamos, com procissão, com muita festa, mas é aquilo que nós podemos e soubemos fazer. Uma palavra para quem ornamentou a capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como sinal da nossa devoção e do nosso amor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. Mas, em primeiro lugar, muito obrigado ao Sr. Padre Zé por toda esta disponibilidade de estar connosco. E hoje vamos celebrar, lembrando Linda Muniz, Maria José Valente e Carlos Valente. Igualmente colocamos no altar do Senhor a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo dom da fé, pela nossa presença na casa do Senhor. Queremos, de forma particular, agradecer por podermos participar uma vez mais na celebração das festas do Senhor Santo Cristo. Temos consciência de que muitos irmãos gostariam de tomar parte destas festas, mas encontram-se impossibilitados de o fazer por razões de saúde e outras. Rezamos também por eles, para que sintam a presença consoladora do Espírito Santo. Queremos igualmente pedir a todos os que trabalharam para esta comunidade, que partiram para junto de Deus, que o Senhor os tenha na sua paz. Para sermos dignos de oferecer este sacrifício, reconheçamos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos.
Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste os vossos filhos adotivos, atendei com paternal bondade as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A leitura do livro de Isaías. Dizei aos corações perturbados, tende coragem, não temais. Aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um veado, e a língua do mudo cantará de alegria. As águas brotarão no deserto e as torrentes na aridez da planície. A terra seca transformar-se-á em lago e a terra árida em nascentes de água. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola de São Tiago. Meus irmãos, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir a exceção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia entre um homem bem vestido e com anéis de ouro e entre também um pobre e mal vestido. Talvez olheis para o homem bem vestido e lhe digais: tu, senta-te aqui em bom lugar. E ao pobre: tu, fica aí de pé. Ou então: senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Jesus pregava o Evangelho do Reino e curava todas as enfermidades entre o povo. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidônia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem e soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contasse nada a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação. Tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e os mudos falem. Irmãs, irmãos caríssimos, agradecemos a Deus que de diversas formas nos fala, porque quer que nós, sendo seus filhos e suas filhas, escutando, possamos também proclamar as maravilhas que experimentamos de Deus. Neste dia, Ele fala-nos sim através da nossa participação nas festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E o que o Senhor nos pede ou nos desafia nesta festa é que tenhamos a coragem de entrar dentro de nós e nos deixarmos tocar por Ele. Porque o nosso Deus é aquele que quer que todos nós possamos beneficiar do bem que Ele tem para cada um de nós. Ouvimos no Evangelho, Jesus encontrava-se em terras pagãs. Saiu da terra dos judeus, do povo que já tinha tido a experiência do Deus único, das maravilhas que Deus realizou nos seus antepassados, e se encontra em terras pagãs. E é-lhe trazido um homem que é surdo e que tem dificuldades de falar. A cena que o evangelista descreve da cura pode nos fazer pensar que Jesus é um mágico ou um curandeiro, porque toma o homem e aparta-se de toda a multidão e toca este homem. Com os dedos nos seus ouvidos.
e usa da própria saliva e toca na língua deste homem. Depois diz Éfata, como se fosse algo de magia, de curandeirismo. Mas o evangelista, ao descrever tudo isso que Jesus faz, tem um propósito: mostrar que o pecado coloca-nos numa situação distante de Deus, como aconteceu com Adão e Eva, que foram criados para viver no paraíso, para viver plenamente as maravilhas que Deus concebeu para os seres humanos. No entanto, sabemos muito bem o que aconteceu a Adão e Eva. Deixaram e ouviram a serpente, obedeceram à serpente, passaram a dialogar com a serpente. A serpente simboliza o mal. E a partir do momento em que Adão e Eva voltaram-se para dialogar com a serpente, o mal entrou em suas vidas e perderam aquela oportunidade belíssima que Deus tinha preparado para eles usufruírem o que tinha criado. Jesus, com estes gestos, mostra que Deus é aquele que entra em contato com a sua obra para poder recriá-la. Da mesma forma que o livro do Gênesis descreve Deus modelando o homem a partir do barro e que depois insufla sobre o homem modelado a partir do barro para dar a vida, Jesus também, com estes gestos, renova a vida deste homem que por causa do pecado estava surdo às coisas de Deus e voltado às teorias, às ideologias e tanta coisa que o mundo apresenta. Tudo aquilo que impedia este homem de escutar a voz de Deus, que o deixava surdo, e Jesus toca com os seus dedos. Jesus toca a sua língua com a própria saliva, como que a comunicar vida, porque este homem, a partir do momento que vai sentir a vida de Jesus, poderá falar de Jesus. É o Éfata. Abre-te, abre-te, abre-te a Deus. Fala de Deus. Basta de viver no pecado. Irmãs, irmãos caríssimos, o que Jesus realizou naquele homem suscitou admiração, a ponto de todos ficarem assombrados e ficarem admirados por aquilo que Jesus fazia. E nós vamos nos perguntar hoje, o que tudo isso tem a ver conosco? Tem sim, porque nos encontramos num mundo que ainda propõe-nos caminhos diferentes dos caminhos de Deus. O tentador ainda aparece e faz as suas propostas. Muitos de nós, batizados há anos, frequentadores da igreja, participantes da Eucaristia, comungando Nosso Senhor, não escutamos a Deus, continuamos surdos. Continuamos surdos e não falamos porque não ouvimos o que Deus diz. E se falamos com muitas dificuldades. Precisamos daqueles que nos possam pegar e conduzir-nos a Jesus, para que Jesus abra os nossos ouvidos,
toque na nossa língua para podermos falar corretamente. Neste tempo em que nos encontramos, as forças do mal parecem crescer, aumentar a cada dia. E se nós não nos deixarmos tocar por Jesus, nós já vamos sucumbir. Continuaremos no mal. O que São Tiago diz na segunda leitura que ouvimos, que a fé não deve permitir que se faça acepção de pessoas. A fé não deve permitir que em nossos corações se desenvolvam sentimentos que visam excluir as pessoas, tratar as pessoas segundo a cor da pele, segundo a condição social, segundo a ideologia que segue. Não. A fé não é para nos fazer excluir as pessoas, porque Jesus, quando veio ao mundo, foi ao encontro destas pessoas que eram tidas como gentalha. Jesus lidou com publicanos, os ditos corruptos da época. Lidou com aquelas mulheres que eram ditas prostitutas, que ninguém precisava de vê-las. Lidou com leprosos. E aqui vimos que ele não desprezou aquele homem, tocou, porque queria comunicar vida. Irmãs, irmãos caríssimos, celebrar a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres é tomar a decisão de converter-se, de renovar-se, de dizer o que a palavra de Deus me diz a cada vez que eu vou à missa. O que significa comungar o Senhor? O que significa? Que compromisso eu assumo de todas as vezes que ouço a palavra de Deus, recebo a Eucaristia? Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar a desencantar o mundo. E o mundo está farto de gente que desencanta o mundo. O mundo precisa de pessoas imitadoras de Cristo, capazes de olhar para um preto, olhar para um chinês, olhar para um índio e dizer: é filho e filha de Deus. O mundo precisa de gente capaz de dizer: ele é pobre, sim, mas eu posso fazer alguma coisa por ele. O mundo precisa, sim, é a pandemia, a doença contagiosa, mas ela está sozinha, está isolada, ele está sozinho, está isolado. O que eu posso fazer para marcar presença? O mundo precisa de gente que vá ao encontro de todos estes que se sentem excluídos. Porque o nosso Deus é aquele, como vimos na primeira leitura, que vai ao encontro de um povo que sofre, quase desesperado, e diz: os cegos hão de ver, os paralíticos hão de andar, os mudos hão de falar. A terra que estava seca vai transformar-se em lago. Por quê? Porque onde está Deus, deve abundar a vida, deve abundar a alegria. E todos nós, como filhas e filhos de Deus, somos merecedores disso. Todos somos merecedores disso. Queremos pedir, nesta celebração eucarística, para que a nossa Mãe querida, a Virgem Maria, que percebeu na sua humildade, na sua simplicidade, a importância de escutar. Maria, ouvindo o anjo dizer: tu vais ser a mãe do Salvador, não compreendendo o que significa isso, apenas disse: eis aqui as caras do Senhor, faça-se a mim segundo a vossa palavra. Realizou essa grande maravilha na humanidade através de uma mulher simples e humilde, que disse sim à palavra de Deus. Que nós também possamos dizer sim com Maria a esta palavra que hoje é proclamada, possamos dizer sim a Jesus que se oferece, que toca as nossas línguas, para podermos falar a linguagem do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa Católica Apostólica. Professo no seu batismo para os santos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, no tempo em que Jesus viveu na terra, levavam-lhe todos os doentes para que os curasse. Agora Ele está junto do Pai. Peçamos-lhe com toda a confiança. Respondemos: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelo Papa e pelos seus colaboradores, pelos bispos e servidores das dioceses, pelos párocos e pelos fiéis que os ajudam, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que defendem a paz entre as nações, pelos que se levantam contra as injustiças e pelos que dão pão a quem tem fome, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos cegos, pelos surdos e pelos mudos, pelos pobres dos países mais pobres e por todos os que estão ao seu serviço, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pelos que não puderam vir por estarem doentes e pelos que entre nós estão mais tristes, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência e pelos que morrem por causa da sua fé, oremos, irmãos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que dais coragem aos desanimados e soltais a língua dos mudos, escutai as nossas orações e dignai-vos atendê-las segundo o vosso coração. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, o trabalho do homem, que os apresentamos para nos vai tornar pão da vida. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que os apresentamos para nos vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, dar-vos graça sempre em toda parte, por Cristo nosso Senhor, compadecidos dos errados nos caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Lembrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Alzira Matos, Joaquim e Albertina Santos, Mário Castro, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de facto filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe não a paz segundo a vossa vontade. Vós sois as com Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor está sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas eu a palavra serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais e fortaleceis à mesa da palavra da vida, fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho, que mereçamos participar da sua vida imortal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho de Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Com a permissão do reverendo Padre Manuel Tavares, gostaria de dirigir 3 palavrinhas antes de me despedir. A primeira palavrinha que eu queria dirigir a vocês é de gratidão pelo acolhimento que tive nestes dias que passei junto de vós. Começar pelo acolhimento fraterno do Padre Manuel Tavares e dos vários paroquianos com quem pude interagir. Obrigado pela experiência de fé que tive, particularmente as celebrações transmitidas nestes meios da tecnologia. Pude compreender que há muitos irmãos e irmãs nossas que, através deste serviço prestado pelo Padre Manuel Tavares, podem participar dos momentos de oração, a Santa Eucaristia e a reza do terço. Muito obrigado por tudo, por este testemunho que dais. A segunda palavra de felicitação, felicitar-vos pela unidade e dedicação para a consolidação da fé nesta comunidade portuguesa e o testemunho que dais da identidade cultural. É bom saber que em Kingston existe uma comunidade portuguesa que não esqueceu as suas raízes e procura vivê-las através das festas. A terceira palavra é de pedido de perdão. Sou filho de Adão e Eva e tenho consciência das minhas limitações. Por isso, peço perdão dos erros que eu cometi enquanto estive aqui nestes dias. Regresso para Ottawa com uma boa impressão vossa. Peço-vos a terminar que rezeis por mim. Eu também farei a minha parte, rezando por vós, particularmente pelo vosso pastor, o Padre Manuel Tavares. Muito obrigado, uma vez mais, pelo vosso caloroso e fraternal acolhimento. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção solene. Deus de toda consolação, dirija na sua paz os dias da vossa vida e vos conceda abundantemente as suas bênçãos. Amém. O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações. Amém. Para que, enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade, pratiqueis boas obras na vida presente e alcanceis os seus frutos na vida eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Desejo a continuação de boas festas, Senhor Santo Cristo dos Milagres.